Graças a Deus. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Amém? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Depois nós vamos falar sobre a tenda, vamos falar sobre muitas coisas. Mas eu quero ler um texto especial. É um versículo que nós lemos essa semana. Salmo 107, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O que eu gosto muito desse texto é que ele mostra exatamente o que deve ser a nossa motivação ao adorar ao Senhor. Adorar a Deus, dar graças a Deus por um motivo: Ele é bom, e o segundo, seu amor dura para sempre. Não é adorar a Deus se tudo está bem e quando tudo está bem, mas é adorar a Deus pelo que Ele é. Deus é bom e o amor do Senhor dura para todo sempre. Hoje de manhã ainda, tantos motivos para agradecer a Deus. Um deles a Carol que nos trouxe, né, Carol? Nós oramos por um menininho que estava no hospital, lembra dele, semana passada? Já está em casa, recebeu alta médica, não acharam nada no menino, está correndo, brincando, totalmente curado para a glória do nome de Jesus. E tantos outros motivos para a gente ser feliz. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã, nessa noite, para a gente orar. Se você puder fechar seus olhos, encare esse culto como um culto de ação de graças. O último culto do inverno. O Senhor nos trouxe até aqui, glórias a Deus. Próximo culto de domingo, o próximo culto de quinta já vai ser na primavera. Pastor, mas o ano já está acabando. Ele já está acabando e até aqui a mão do Senhor foi conosco. Olha só que maravilha. Deus não faltou conosco, Deus está conosco. Isso é motivo de se alegrar, é motivo de rejubilar. É motivo de encher o coração de alegria, porque hoje podemos encher o nosso pulmão de ar e declarar as grandezas do nosso Deus. Mesmo com o empecilho da máscara, o nosso coração continua livre para adorar o Senhor. Mesmo com o distanciamento social, de Deus a gente nunca se distancia. Deus é o nosso refúgio. Pai, eu quero te agradecer. Ajude-nos a te adorar pela tua bondade e pelo teu amor leal. Ajude-nos nessa noite, meu Pai, a te agradecer e a bendizer o seu nome por tudo que o Senhor é. A despeito de algumas atividades, algumas atitudes, algumas circunstâncias, melhor dizendo, na nossa vida, que ainda não estão 100%, mas tudo fica bem quando o Senhor está junto. Eu te agradeço, eu te louvo e peço que a unção do teu Espírito venha sobre todos nós nessa noite. Os que estão aqui, os que estão em casa, e que um avivamento venha no nosso coração. Um louvor genuíno, um coração cheio de gratidão pelo que o Senhor é. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sinta-se à vontade no nosso meio. O Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Bom culto. Aleluia, mais forte, meu amado. Aplauda Ele nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluias. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Boa noite para você que está em sua casa. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é digno. Amém? Com palmas, amado. Aleluia, Senhor. Nós somos gratos a Ti, papai. Nós te agradecemos, papai, nessa noite. E declara assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia, Senhor. Nessa noite nós te adoramos. Nós te bendizemos, papai. Declare. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história. Você pode declarar? E fez o que Somente ninguém Ele podia imaginar. Ele acreditou, isso é tudo.
tudo. Oh, Senhor, só vivo pra Jesus. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor, papai, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Declare: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu, Ele insiste. Jesus mudou a minha história. Aleluia, Senhor. E fez o que ninguém Nós somos gratos, papai, a ti, Senhor. Imagina. Ele acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a honra, Deus. a honra, a glória A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, vai agradecendo o nome do Senhor nessa noite. Vai aplaudindo a Ele, meu querido. Diga a Ele palavras que o exaltem nessa noite, papai. Oh, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Santo, 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 és tu, Senhor. Oh, aleluia. A igreja declara: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, papai. Nós te bendizemos nessa noite, papai. Aleluia, feche seus olhos, meu querido. Levante suas mãos aos céus nessa noite. Vai engrandecendo o nome do Senhor. Vai dizendo a Ele o que você veio fazer aqui neste lugar. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o teu coração, meu querido. Você aí na sua casa, vai adorando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Vai dando liberdade ao Espírito Santo nessa noite, meu querido. Ele é exaltado neste lugar. E declara assim, ó: no início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Declare: o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos e declare: deixou o céu para buscar-nos,
veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão lindo esse novo é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Vai adorando o nome do Senhor nessa noite. Oh Senhor, nós te bendizemos. Nós te adoramos, papai, nessa noite. E declare: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele é. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Você pode declarar: o nome de Jesus, meu Rei. Declare isso no teu coração, meu querido. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome poderoso, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare: Ele é invencível. Declare: és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Declare de todo o seu coração nessa noite. Ele quer ouvir você dizendo: Teu é o reino, papai. Todo o poder, toda a honra, Senhor, toda a glória, papai. Acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Ele é. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Tu és, papai, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. poderoso, Poderoso esse nome é, nome de Jesus. aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, papai. Vai adorando o nome do Senhor nessa noite, meu querido. Não perca a oportunidade.
Oh, papai, nós te adoramos, papai. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Levante suas mãos, meu querido. Vai adorando o nome dEle. O Senhor está aqui nessa noite. Adore a Ele de todo o teu coração. Não perca a oportunidade, meu querido. Declare. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Mais uma vez. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Declare. Teu Espírito está aqui. Levante suas mãos e declare. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Oh, Senhor, nós te entronizamos nessa noite. O teu Espírito está neste lugar. A tua presença está neste lugar, papai. Enche, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos mais nessa noite, papai. Declare mais uma vez a atmosfera. A atmosfera já mudou. O Espírito dele está aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluias. Oh, nós te adoramos nessa noite, Senhor. A tua igreja, Senhor, ela te adora. A tua igreja, papai, clama por mais da tua presença, Senhor. Mais do teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Enche, Senhor, a tua casa, Senhor, com a tua Shekinah. Nós queremos mais, papai. Mais, Senhor, mais do teu fogo. Mais e mais de ti, Senhor. E declare, Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós.
te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Oh, aleluia. Inunda a terra. Mais uma vez. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Declare. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Só os que querem pedir nessa noite, Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Flua neste lugar, transborda o teu amor, que nos envolve. Aleluia. Te me achegarei pra encontrar teu amor, que nos envolve. Sua igreja declara: flua. Flua neste lugar, transborda o teu amor, que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor, que nos envolve. Aleluias. Oh, aleluia. Nós te adoramos, papai. Levante suas mãos aos céus, meu querido. Se renda à presença do Senhor nessa noite. Ele quer falar com cada um nessa noite. Se humilhe na presença dele, se for preciso, nessa noite. E declare: neste lugar, tu és real. Declare: vou me entregar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declare: mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare:
neste lugar, tu és real. Aleluia, Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo, aleluia, Senhor, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declare a Ele: mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare a tua fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Declare de todo o teu coração ao Senhor nessa noite. Mais vale um dia que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glórias a Deus. O Senhor é tudo para nós. A nossa fé não está pautada em nós, não está pautada numa denominação. A nossa fé está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso,
nunca nos desanimamos, porque a nossa fonte de fé é viva, é eficaz. Estamos nos nutrindo na fonte. Não precisamos de intermediários, vamos direto a Ele. E Ele diretamente nos alimenta para a glória do Seu nome. Ele é o nosso pastor supremo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o primogênito de toda a criação. Porque tudo existe por causa dEle e para Ele, para a glória dEle existe. E é por isso que eu quero orar com você agora, mais uma vez em gratidão, porque Deus é bom. Senhor, nós queremos te agradecer. Esse foi o período de louvor da nossa igreja, o nosso período de devoção em adoração. Receba o nosso louvor. Seja adorado nessa noite. Seja engrandecido, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor já está providenciando todas as coisas para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas já estão concorrendo para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós temos plena confiança que o Senhor não falha. Por isso temos apenas a que te agradecer num momento como esse. Obrigado por estarmos aqui e por te oferecer louvores e adoração. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei. E te adoraremos enquanto tivermos fôlego para te adorar. Em nome de Jesus. Receba a nossa adoração nessa noite. Se você concorda com essa oração, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Você pode se assentar. Amém. Vamos orar pelas crianças aqui da nossa igreja. Se você puder orar comigo, vai ser uma bênção. Nossa criançada mais comportada que nunca, né? Quem diria que a criançada ia assistir culto aqui na nave da igreja? Quem diria? Pai, eu quero te agradecer pelos pequenos da nossa casa de oração. Nós te louvamos por cada um deles, tendo a certeza que o Senhor está se movendo no coração deles. Para nós não é uma expectativa de que o Senhor vai fazer, é uma certeza de que o Senhor já está fazendo. E por isso podemos te agradecer e te louvar por toda a proteção, por toda a alegria que o Senhor tem provido ao coração dos nossos filhos, por toda a proteção física, emocional, espiritual, que só a sua mão de poder pode nos dar. Eu te agradeço por isso, te louvo e abençoo as nossas crianças pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Terceiro domingo também é domingo de missões. Eu quero chamar o Anderson aqui, que vai fazer uma oração, vai nos dirigir nesse momento, e logo depois nós vamos à palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. O pastor já comentou ali, a igreja quadrangular, no terceiro domingo de cada mês, ela lembra, comemora, ela ensina sobre a questão de missões. Peço a gentileza dos irmãos abrirem rapidinho, lá no livro de Marcos, lá no capítulo 16. Marcos 16, lá no verso 15. Quando a gente fala de questão de missões, nós estamos se referindo, na verdade, a uma ordem que foi dada por Deus a cada um de nós. Essa é a nossa missão. É cumprir aquilo que Deus nos disse através de Jesus. E uma das situações, nós vamos ler ali no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15. A palavra de Deus diz assim para nós: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, se recusar a crer, será condenado. Uma ordem muito simples e muito direta de Jesus a cada um de nós. Vão ao mundo todo e anunciem
as boas novas. Quais são as boas novas? O Evangelho de Jesus, a salvação disponível a todo aquele que crer e for batizado. Mas de repente o teu chamado não é para ir a um local distante. Se Deus não colocou isso no teu coração, esse não é o teu chamado. Mas isso não quer dizer que não seja a tua missão, porque Jesus foi muito claro. Ele falou não só para aqueles que vão para longe, ele falou para todos levarem as boas novas. Então a nossa missão, ela se resume em duas vertentes. Uma, eu levo as boas novas, eu ministro a verdade a todo aquele que Jesus trouxer para perto de mim. Todos aqueles que estão no meu ciclo de trabalho, na minha família, aqueles que de uma forma ou de outra Deus traz para perto de mim, esses são aqueles que eu tenho a missão de pregar o Evangelho, de levar as boas novas. Mas a segunda vertente é justamente para aqueles que estão com este chamado, de ir para um local distante e levar o Evangelho lá. Esses nós ajudamos através das nossas orações, esses nós ajudamos através das nossas ofertas. Porque toda oferta aqui é arrecadada no terceiro domingo do mês, em toda a igreja do Evangelho Quadrangular, ela é direcionada totalmente para missões. Amém? Então, qual é a sua missão, cristão? É levar as boas novas e contribuir com aqueles que também estão fazendo isso. Amém? Se você vai trazer a sua oferta hoje, que vai ser direcionada para missões, se você vai devolver o seu dízimo hoje, fique de pé. Nós vamos fazer uma oração, e aí depois, com calma, sem aglomeração, nós podemos fazer a entrega no gasofilácio. Amém? Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, ó Pai, primeiro pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos como igreja. Depois nós te agradecemos também, ó Pai, por esta missão que o Senhor nos confiou. O Senhor não depende de nós, mas o Senhor escolheu fazer através de nós. Isso para nós é uma honra, ó Pai. Nós te glorificamos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito nos direcione ainda mais a levar a tua palavra, a levar as boas novas a todos aqueles que estão próximos de nós, precisando desta palavra. Da mesma forma, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor fortaleça todos aqueles que estão lá, num campo de batalha distante, buscando, através das missões, novas e novas almas, almas que estão perdidas nesse mundo, mas que o Senhor colocou um chamado no coração deles para resgatar. Fortalece eles, ó Pai, dá sabedoria, unge-os de uma forma abundante, para que eles possam bem desempenhar essa missão que o Senhor confiou a eles. Assim nós oramos, ó Pai, também pedindo pelos dizimistas dessa casa, por todos aqueles que trarão os seus dízimos, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame também bênçãos abundantes sobre eles, e principalmente, ó Pai, da sabedoria, para que nós possamos bem administrar tudo aquilo que lhe pertence, mas que o Senhor confie em nossas mãos para administrar. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Acredita que Deus é bom? Deus é bom. Antes de irmos para a palavra de Deus, eu vou orar aqui para a nossa irmã Emídia. Ela estava vindo aqui para o culto, mas ela começou a sentir uma dor muito forte abdominal e agora está no hospital fazendo exames. Vamos orar por ela, gente? Nós somos a igreja de Deus. Amém? Fecha seus olhos. Vamos colocar a irmã Emídia em oração. Pai,
Estamos bem aqui, Senhor, estamos felizes de estarmos aqui nesta casa, nessa noite. É motivo de alegria e júbilo para a Tua igreja. Mas uma das nossas irmãs não conseguiu estar aqui. Ela estava a caminho, mas não conseguiu chegar. Que o Senhor a abençoe, meu Pai, aonde ela estiver. E que o Seu nome seja glorificado na recuperação imediata dela, meu Pai. Nós oramos e repreendemos todo o ataque satânico contra a vida da nossa irmã Emídia. Declaramos que caia por terra toda obra diabólica pelo poder que há no santo e poderoso nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor a acompanhem, meu Pai, aonde ela estiver. E que tenhamos o testemunho em breve de que o Senhor agiu favoravelmente à nossa irmã, meu Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, né? Temos que orar, né, gente? Sempre. Trouxe a palavra do Senhor? Então abre lá em Mateus, capítulo 21, verso de número 18 em diante. Se você não tem muito costume, se você não veio na nossa igreja no ano passado, nessa época do ano, talvez você esteja estranhando essa barraca aqui. Essa barraca foi montada para nós lembrarmos da época da festa dos tabernáculos, que começa na próxima sexta. Nós vamos celebrar sábado, dia 3, domingo, dia 4. Amém, gente? Mas, pastor, essa barraca ela é mística, ela faz alguma coisa? Não, ela só decora o altar. Eu deixo isso muito claro, porque os tempos que nós estamos vivendo dentro do Evangelho no Brasil é um meio muito místico. Pastor, se eu passar por baixo dessa tenda, vai acontecer alguma coisa comigo? Não, você só vai passar por baixo da tenda. É uma tenda simples, foi muito bem montada pelo Fabiano, pela minha mãe, e com os palpites da Morgana, apesar dos palpites da Morgana, né? Para nos fazer lembrar da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos foi instituída para que o povo de Israel e o povo de Deus, e por que eu falo povo de Deus? Porque em Êxodo, Deus diz que era para celebrar 3 festas anuais a Ele. Quantas festas? 3. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. 7, porém 3 são festas de peregrinação. As pessoas têm que ir ao templo para fazer. Não dava para fazer em casa. E o objetivo de Deus ali em Êxodo era mostrar para o seu povo: vocês têm que celebrar todo ano para lembrar que eu sustentei vocês por 40 anos no deserto com uma tenda que qualquer criança pode derrubar. Para que vocês nunca se esqueçam que é a minha mão sobre a vida de vocês que os sustenta de pé. Mas a coisa foi avançando, e lá no livro de Levítico, Deus já declara algo além. Ele diz: essa festa não é judaica. Essas 3 festas são festas do Senhor. É a mesma coisa da ceia. A ceia não é da igreja quadrangular, a ceia é do Senhor. Quem é que deve ceiar? Todo aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida. Não é assim que funciona? Eu só não posso ceiar, alguém não pode ceiar nesta comunidade local, não sei as outras. Biblicamente, nós não vemos nenhum motivo para negar a ceia para uma pessoa. E nós conscientizamos a única regra da ceia. Ceie se Jesus for o seu Senhor. Porque se Ele não for teu Senhor, não faz sentido você ceiar. Ele não é Senhor da tua vida. O mesmo princípio nós utilizamos nas 3 festas. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Nós somos obrigados a fazer? Não, mas a festa é do Senhor e nos ajuda a lembrar muitas coisas a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Nos ajuda, nos motiva, nos ajuda a gravar, a tenda em cima do altar nos ajuda a lembrar, o ambiente muda e a gente consegue gravar mais alguns ensinamentos que devem estar no nosso coração. Qual é o principal ensinamento da festa dos tabernáculos? Jesus tabernaculou em nosso meio. Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Esse é o centro, a coluna central da festa dos tabernáculos. Pastor, a festa dos tabernáculos é celebrada para a gente ser salvo? Não, quem salva é Jesus Cristo. Amém, gente? Estou colocando isso com muita clareza, até para os irmãos que estão em casa, por causa do excesso de misticismo que ronda a igreja brasileira. Tudo virou, entre aspas, santo dentro da igreja brasileira. O óleo virou santo, o manto virou santo, o sal virou santo, e tanta coisa virou santa. Pastor, essa barraca é santa? Não, é uma barraca normal. Amém? Nós vamos celebrar o Senhor, eu não coloquei o link lá ainda para vocês, mas vai estar em tempo oportuno. Até quero aproveitar e pedir desculpa em relação ao culto de quinta. Eu esqueci de colocar o link. Quem me lembrou foi a Morgana, me ligou de noite. Não vai ter culto amanhã? Eu falei, vai.
Não sei por que irmão tem que falar assim com o irmão, né? Vai ter culto? Mas lógico que vai. Então por que você não pôs o link? Já vamos colocar. Tinha esquecido. Mas eu estou me policiando para não colocar o link do culto da festa dos tabernáculos muito cedo. Mesmo porque até eu preciso avisar isso para você que está em casa. Não vai ser transmitida a festa dos tabernáculos. Você tem que vir. Vai ser apenas para quem estiver aqui a festividade dos tabernáculos. Amém, gente? O povo de Israel celebrou no Antigo Testamento. Cristo celebrou. Um dos discípulos da igreja de Éfeso, numa carta histórica ao bispo da região de Éfeso, também afirma que o apóstolo João ensinou a igreja de Éfeso a comemorar a festa dos tabernáculos. Então a festa dos tabernáculos, ela era celebrada também pela igreja primitiva, ou pelo menos por parte da igreja primitiva. A festa dos tabernáculos vai ser celebrada, segundo o livro de Zacarias, no milênio, e segundo a tradição nossa de interpretação bíblica, é um período depois que Jesus arrebatar a igreja, passados 7 anos de tribulação, Jesus volta conosco, ele instaura o milênio, e durante 1000 anos serão celebrados, uma vez por ano, a festa dos tabernáculos, 1000 celebrações do tabernáculo durante a era milenar de Cristo. Se você tiver curiosidade, o livro de Zacarias, o último capítulo de Zacarias fala sobre isso. E lá diz assim que nesta época em que Cristo governará o mundo por 1000 anos com os eleitos, que ele reinará na terra, a nação que não mandar representantes para adorar a Jesus em Jerusalém, para celebrar a festa das cabanas, eles não receberão chuva por um ciclo de 365 dias, durante 1 ano, até a próxima festa dos tabernáculos. Porque tradicionalmente em Israel você tem 2 chuvas. Quantas chuvas? 2. Chove na época do Pentecostes e chove na época dos tabernáculos. Se não chover nessas 2 épocas, não tem colheita e eles passam fome. Deus fará algo similar no mundo milenar, na era milenar. Na época das chuvas, ele vai segurar as chuvas sobre a nação que não prestar honra na festa dos tabernáculos. Nós fazemos isso, então, nós celebramos essa festa por entender, primeiro, é uma festa do Senhor. Não compreende na minha salvação, mas a gente celebra, mesmo assim. Você não perde a salvação se você não vir, mas você perde de crescer se você não vem, porque é algo muito diferente que a gente faz na igreja, e a gente usa de todo o recurso que a gente tem para ensinar a palavra de Deus. E ninguém perde em conhecer a palavra do Senhor. Amém, gente? Então fique livre sobre isso, que ninguém te incomode sobre isso, porque não fazemos esta festa de modo algum para que você seja salvo, porque é impossível você ser salvo por causa de uma festa. Você é salvo porque Cristo morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Ponto. Essa é a nossa fé e nunca vai deixar de ser. Amém, gente? Dito em fé, como Deus tem falado muito em fé ao nosso coração, desde início e meados de agosto, hoje nós vamos voltar a falar sobre fé. Falamos no domingo, foi falado na quinta, vamos falar de novo, e vamos continuar falando até o dia que Deus quiser que a gente fale. Amém? Mateus capítulo 21, o tema da mensagem é crer e não duvidar. Pastor, tem como alguém crer e duvidar ao mesmo tempo? Tem. E eu vou te mostrar como crer e duvidar ao mesmo tempo e como não duvidar. Esse é o tônica da mensagem. Mateus capítulo 21, verso 18 até o verso 22. Só que antes da leitura eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Pai, o nosso coração está sujeito à Tua palavra. Eu tenho a plena convicção que os meus irmãos que estão aqui agora, os que estão em casa, assim como os demais que passaram pela manhã, eles não vieram me assistir. Mas eles vieram ouvir a Tua palavra, vieram adorar o Seu nome. E agora, meu Pai, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a compreender a Tua palavra, a praticar a Sua palavra, a viver a Sua palavra, a fim de que a nossa vida cresça, se desenvolva, seja uma vida saudável. Sejamos cada vez mais crentes fortes e saudáveis, não levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer outra novidade que, na verdade, é heresia. Ajude-nos a ficar na Tua palavra e na força do Seu poder. Nós queremos viver essa vida, porque é essa vida que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler a minha Bíblia, estou lendo aqui uma versão, nova versão transformadora. Eu acho que a do telão é a mesma, né? Ou é, não? É, tá.
Se você tem uma versão muito diferente, eu vou pedir que no culto você acompanhe essa versão conosco. E a gente escolheu essa versão por ela ser um pouco mais fluida para a leitura em público. Tá bom? De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos nela, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E aí vem a questão, gente. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira. E muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Amém, gente? O verso 21, no seu início. Eu lhes digo a verdade, se tiverem fé e não duvidarem. Se vocês conseguirem manter fé e ausência de dúvida ao mesmo tempo, tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão receber. O problema é a dúvida. O problema é justamente fé e dúvida. Uma pergunta. Quantos graus está lá fora agora, alguém sabe? Enquanto eu tomo um gole de água. Qual é a temperatura que está lá fora? 12? 12 ou 13? Na Curitiba, 12, 13, 14, volta para 12. Parece bolsa de valores, né? Vai, sobe, desce. Quem não pegou o celular na mão, tem certeza que é 12 ou 13 graus? É só quem pegou o celular. Quem está no celular, quem está com o smartphone, ele tem certeza que aquele é a temperatura, porque ele viu. Agora você, que não está com o seu celular na mão, você duvida que está 13 graus? Você desacredita que está 13 graus? Sim ou não? Não. Mas você não consegue afirmar com certeza. Você não consegue. Você não consegue ser um descrente de desacreditar que está 13 graus, mas você tem dúvida que está 13 graus. Por quê? Porque você não verificou. A descrença é uma coisa, a dúvida é outra. Dúvida é não ter certeza. Descrença é decidir não crer. São duas coisas diferentes. Jesus está dizendo aqui, olha, se você tiver fé e não tiver dúvida, se você crer e não duvidar, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Quem toma posse, diga graças a Deus. Essa é a palavra de Deus. Mas eu quero fazer algumas considerações sobre a fé antes da gente voltar para esse texto aqui, para que fique mais claro a exposição nessa noite. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, primeiro, e segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. O texto está bem claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tiver fé, eu nunca vou conseguir agradá-lo. E é natural isso. Como é que eu vou agradar alguém que eu acho que não existe? Ele está dizendo, primeiro, eu preciso crer que Ele existe, e naturalmente, uma vez que eu creio que Ele existe, eu vou viver de maneira que o agrade. Em segundo lugar, eu tenho que crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quem tem buscado ao Senhor aqui? Amém? Quem está cansado? Tem alguém cansado aqui no nosso meio? Olhe para quem está perto de você, mexe com ele e fala assim, irmão, você veio até aqui, faz mais um esforço aí. Eu sei, a saturação está baixa, pastor, a máscara, o almoço, me prejudica nessa hora, mas eu preciso da atenção de vocês só mais um minuto. 1 minuto não, 30 minutos. Se eu falar 1 minuto, vocês vão marcar no relógio, vocês são literais. 1 minuto, sai do altar. Gente, a palavra do Senhor diz que eu preciso crer nele para agradá-lo. Crer que Ele existe e que Ele recompensa.
Deus tem recompensa para nós. Você pensa, 2020, você vir de máscara para a igreja, sentar distante dos irmãos. Alguns vêm com criança de colo, a criança dorme no começo ou fim do culto. Outros têm que correr atrás das crianças, voltar. Você acha que Deus, olhando tudo isso, Ele não vai ter nada de recompensa para você? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que crer em duas coisas. Primeiro, Deus existe. Segundo, Ele vai me recompensar. Eu mereço? Não, eu não preciso merecer. Cristo mereceu no meu lugar, já está valendo. Ele vai me recompensar. Outra consideração sobre a fé, um texto muito parecido com o que a gente leu, mas é Mateus 17. Porque a sua fé é muito pequena. Jesus estava falando com os discípulos naquela confusão dos discípulos não conseguirem expulsar demônios. Perguntaram por que a gente não conseguiu? Jesus disse, porque a fé de vocês é muito pequena. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum. Jesus não, né? Com jejum. Não sai senão com oração e com jejum. O ensino de Jesus aqui é simples. Se você tiver a fé como uma semente, você vai dizer. Vamos repetir isso? Dizer assim, se eu tiver fé como uma semente, eu vou dizer. Por que isso? O apóstolo Paulo afirma literalmente, cri, logo falei. Por que ele diz isso? Porque há um espírito de fé dentro de nós. Eu não aguento crer e não pronunciar. Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês crescem, mesmo que a fé fosse pequena, mas entendam, a fé é uma semente. Se você tiver fé como uma semente, você diria, ao monte sai, e ele sairia. E é lógico que monte que ele está falando aqui, não é monte e montanha. Para nós tem uma aplicação prática. São problemas, dores, oposições satânicas. O cristão nunca deveria sofrer debaixo da mão do diabo. Você pode sofrer, e existem 4 meios de você sofrer, nós falamos muito isso aqui na nossa igreja. Você sofre, e eu sofro, porque Deus permite que batalhas cheguem na nossa vida para o nosso crescimento. Esse é o único sofrimento que é o saudável. Existe um outro tipo de sofrimento que você e eu não deveríamos ter, que é o sofrimento que vem por falta de boas decisões na nossa vida. Nós tomamos más decisões e sofremos depois. Terceira porta de entrada para o sofrimento é, o outro toma a decisão errada e reflete em mim. Dá para escapar desse? E a quarta porta de entrada são os demônios. O demônio que veio para matar, roubar e destruir. Através do pecado, da pobreza e da miséria, ele vai agindo na vida das pessoas. E quando eu falo miséria, fique bem claro que a palavra miséria é ter menos do que se precisa para viver. Amém, gente? Eu não estou falando sobre riqueza material ou pobreza material. Estou falando de você não ter o simples para você viver. Isso é obra diabólica, sim. Deus nunca ficaria feliz com isso. Mas essas 4 portas, eu só consigo controlar uma. Das 4 portas de sofrimento possíveis na vida de um ser humano, eu só consigo controlar as minhas decisões. É a única variável que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre Deus e não posso impedir que as dificuldades venham, caso contrário eu não cresço. Eu não posso impedir a decisão dos outros, e desculpe, são 2. Eu posso impedir sim a ação satânica na minha vida. Eu só consigo controlar 2 variáveis, as minhas decisões e a ação diabólica. Você não deve sofrer debaixo da ação diabólica jamais na sua vida. Nunca Deus vai dizer, não, vou deixar o demônio ficar na vida dele para ele ver quanto é bom. O meu servo, o filho dele, Deus não fala isso. Não é a vontade de Deus permitir que demônios entrem no corpo das pessoas. Tanto que Jesus diz, livra-os do mal. Livra eles do maligno. Para o Filho de Deus, não existe a menor possibilidade dele sofrer debaixo das mãos do diabo e ele não conseguir se livrar disso. Não existe. Pastor, mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, que era o enviado do diabo para esbofetear ele. Como é que a gente resolve essa questão teológica? Muito simples. Quando Paulo fala do espinho da carne, ele está falando num contexto em que
Toda cidade que Paulo entrava para pregar o evangelho, ele sofria perseguição. Era disso que ele estava falando. O desejo de Paulo era entrar nas cidades e ter livre acesso. Mas ele era impedido por uma vontade anterior, uma vontade de Deus, na vida dele, que gerava um espinho na carne para que ele não se exaltasse pela revelação do terceiro céu que ele teve. Quando é que começou isso? Paulo, antes de conhecer a Cristo, perseguia a igreja. Ele prendia os pais, separava pais de filhos, maridos de esposas. Ele separava, ele mandava prender e açoitar, e alguns até eram perseguidos até a morte. Quando Jesus encontrou Paulo, ele falou: agora eu vou mostrar para você o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Por que Jesus falou isso só para Paulo, não falou para os outros? Porque Paulo, antes da sua conversão, perseguia ferozmente os cristãos. E Deus iria ensinar uma lição para ele ao longo da vida. Deus iria permitir que ele fosse perseguido durante toda a sua vida. Amém, gente? Agora, os filhos de Deus não devem sofrer de hipótese alguma debaixo das mãos do diabo. Seja por qualquer maneira possível, de qualquer forma possível. Nós não devemos assumir isso como uma verdade na nossa vida. A Bíblia diz: se vocês tiverem fé, como uma semente, vocês dirão. E que Deus te abençoe de ter essa fé como uma semente. De você olhar para a palavra de Deus e crer nela e declarar ela sobre a sua vida. Para cada área de crise na vida do homem, há uma palavra de Deus que pode ser plantada ali, para que haja uma transformação. Você crê nisso? Então dê graças a Deus nessa noite em nome de Jesus. E uma última consideração antes de voltarmos para Mateus. Eu quero que você, se puder, vá comigo para Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. Os primeiros discípulos de Jesus. Narra a história que Pedro estava pescando, ou tentando pescar. Quem já tentou pescar e não pescou nada aqui, gente? Vamos ver. Levanta a mão bem alto para todo mundo conhecer vocês. Eu não tenho esse mal porque eu nunca tentei ficar pescando assim. Na verdade, uma vez eu fui pescar num tanque de peixe, peguei cada peixão. Peguei uns peixinhos assim, ó, que era difícil até tirar do anzol. Não tinha nem como cortar o bichinho para fritar. Não tinha nem como. Tão pequenininho que era. Mas é terrível, eu imagino que deve ser terrível. Você sai de Curitiba, vai para um outro lugar, alguns gostam de pescar no litoral. O pai do Davi gosta de pescar no litoral, sempre gostou, né? Até antes de morar no litoral, lá em Guaratuba, o pai do Davi pescava lá. Eu imagino, deve ser terrível, você sai de madrugada, sai naquela expectativa, fala para a mulher que vai pescar. Volta no outro dia, sem nada na mão. Agora pense, você não vive disso, mas a vergonha já é triste. Eu imagino, né? A vergonha de ir, paga barco, faz tudo um negócio, passa mal, né? Quem não passou mal dentro de um barco, né? Mas isso a gente deixa para falar mais no grupo de homens. Passa mal no barco, faz vergonha no barco. Tem barco que tem que voltar para deixar a pessoa que está passando mal para voltar a pescar e ele chega em casa depois sem nada. Agora pensa nesses homens aqui. Eles ganhavam o pão de cada dia através da pesca. Pedro pescou a noite inteira, ou buscou pescar a noite inteira. Ele jogou rede, voltava a rede, lançou rede, voltava a rede. Toda a expectativa dele, toda a expertise dele, toda a inteligência de negócios dele estava sendo colocada à prova. Ele cresceu num barco. Ele e seus irmãos cresceram, entendiam toda a geografia marítima daquele lugar. E não pescaram nada. Jesus vai encontrar com eles agora e vai falar: Simão. Quando Jesus terminou de falar, verso 5, capítulo 5, verso 4 de Lucas. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Olha só como é que é a importância da palavra lançada. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. A versão clássica. Nós trabalhamos duro a noite toda e nada pescamos. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes de volta. Olha a importância que a igreja, que os irmãos já tinham de uma palavra declarada de Cristo sobre a sua vida. Nós ficamos a noite toda e duramente trabalhamos. Estamos cansados, estávamos até com as redes limpas. Mas porque o Senhor mandou, sobre a tua palavra nós vamos voltar. E qual foi o resultado?
pesca maravilhosa. Pescaram muito. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios que quase afundaram. O que trouxe essa pesca maravilhosa? Era a hora do dia que os peixes voltaram. Jesus era um grande pescador, pescou a vida toda. José era pescador, Jesus era pescador. Não. Sobre a palavra do Senhor existe provisão e milagre para todos nós. Não sobre palavras de homens, mas sobre a palavra do Senhor que Ele deixou escrita para nós. Tudo que Jesus deixou escrito para nós é a palavra de Deus para nós. Por isso, se eu tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, se eu tiver fé como uma semente, eu diria ao monte. Diga assim comigo: quando eu tiver fé, como uma semente, e eu falar aos montes da minha vida, eles vão ter que sair. É por isso que a gente está jejuando, gente. Estamos em jejum e oração por quê? Para ganhar carro novo de Deus? Não. Para comprar casa nova? Para que Deus aumente a nossa fé. Porque isso é bíblico. Sabe, a gente vê dentro da igreja evangélica brasileira, e eu chamo isso de evangelicalismo. O que é evangelicalismo? Não é eu, a teologia. Evangelicalismo é todo mundo que se diz evangélico. Mesmo que seja as seitas, as não seitas, não importa. Evangelicalismo é todo mundo que se diz evangélico no Brasil, que não é católico. Dentro do evangelicalismo, você vê tudo quanto é tipo de loucura. É verdade ou não é? Você vê gente dizendo que vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel e Deus vai nos prosperar. Você já leu o livro de Daniel? Por que Daniel jejuou 21 dias? Para comprar uma casa nova? Resposta A. Resposta B. Para comprar um barco para ele passear no final de semana, para mostrar que Deus iria prosperá-lo e que a vitória dele tem sabor de mel. E a letra C. Ele jejuou porque ele precisava de uma revelação de Deus. Ele tinha uma visão, mas não tinha entendimento. Letra C. Você já ouviu aquela expressão, usar uma bala de canhão para matar um mosquito? Jejum não é para coisa material. Não é para comprar roupa, não é para comprar essas coisas. Jejum é para fazer a tua fé crescer. Não é para outra coisa. Para que perder tempo? Veja, se tudo é possível aquele que crê, por que eu vou perder tempo em gastar jejum para aquilo que não é? Eu posso fazer greve de fome e dizer que é jejum, para Deus é greve de fome. Tem gente que faz greve de fome e não faz jejum, porque o jejum tem que ter propósito diante de Deus. E o propósito sempre é espiritual. Veja bem. Eu falei isso domingo passado, eu vou repetir de volta. Existem 3 macro coisas que se Deus colocar na sua vida, tudo vai disparar para você, vai crescer. Fé, traz do impossível ou do mundo invisível, materializa as coisas. Fé, evidencia o poder de Deus sobre as pessoas, os milagres acontecem, as curas acontecem, as respostas acontecem. É bom quando a gente ora e Deus responde, não é? Domingo passado a gente não orou para o Piazinho, que estava internado no hospital, cheio de dor, não tinha perspectiva nenhuma de vida, no sentido de liberdade, e ele já está em casa, está abençoado, a medicina liberou ele dizendo, não tem nada, esse menino não tem nada, ele não tem mais dor, não tem nada, o que a mãe dele tem agora é correria, porque o Pia está correndo, que é uma maravilha dentro de casa. É criança, está saudável, é bom quando Deus responde. Como é que Deus responde? Tudo que pedido em oração, crendo, recebereis. Então, fé, temor do Senhor e sabedoria. A sabedoria, eu expresso ao mundo a grandeza de Cristo. E o temor do Senhor me protege de eu me desviar. Porque eu tenho temor do Senhor. Por mais que eu seja rico, milionário, por mais que toda oração que eu faça, Deus responda, e eu me torne uma pessoa famosa, eu nunca vou me desviar, porque eu tenho temor do coração. Eu sei que tudo isso vem de Deus. Se você tiver temor do Senhor, fé e sabedoria, não tem nada impossível para você avançar na sua vida, em todas as áreas. Então o jejum e a oração deveriam ser usados para esse tipo de finalidade. Para nos fortalecer nas batalhas espirituais da vida, para que o reino avance. Mas nunca usar um poder desse que está disponível na nossa mão para coisas materiais. A dica bíblica e a orientação bíblica, você quer prosperar, quer ganhar dinheiro? Seja bom no que você faz. Trabalhe com excelência e trabalhe bem. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas.
Invista na sua carreira profissional para que ao longo do tempo você não fique defasado. E você vai ver que você vai prosperar. Não é campanha. Não existe isso. Mas dentro do evangelicalismo, como a Bíblia é tirada de contexto e é distorcida o tempo todo, as pessoas acreditam só porque foi falada uma palavra que estava na Bíblia. Temos que prestar atenção nessas coisas, porque os dias são maus, gente. Tem muito falso mestre por aí. Amém? Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. A nossa fé está crescendo, falar nisso, né, gente? Sua fé está crescendo, você tem que crer que a sua fé cresce. Por quê? Porque quando os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram, Jesus disse, é porque a fé de vocês é pequena. Presta atenção na afirmação, fé pequena. Por isso não conseguiu expulsar aquele tipo de demônio. Existem classes de demônios. Aquele demônio eles não conseguiram expulsar. A fé não era suficiente. No final, Jesus disse, essa casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Era para orar e jejuar para os demônios? Não. O orar e jejuar era para a fé crescer. Porque se a fé crescesse, o demônio saía. A gente não fica jejuando para o demônio sair. A gente jejua para a nossa fé crescer. E aí você diz ao monte, saia, e ele não pode resistir. Ele tem que sair da sua frente em nome de Jesus. A fé imatura tenta manipular Deus. A fé madura se move sob e de acordo com a vontade de Deus. Nunca se esqueça disso. O imaturo, ele vai tentar manipular Deus. Ele vai tentar fazer Deus mudar. O maduro não. Ele pega a fé para se mover debaixo daquilo que Deus está fazendo. E é isso que nós estamos avançando para ser. Nós não queremos aqui ficar manipulando Deus, fazendo greve de fome e chamando de jejum. Fazendo manha para Deus nos ouvir. Quem já viu no shopping? Fora a Carol, né? Perguntei de manhã, a Carol falou que já viu um monte. A Carol trabalha no shopping. Criança que se joga no chão do shopping para ganhar brinquedo do pai. Quem já viu isso na vida? Um dia eu estava no shopping Barigui. Ainda bem que eu nunca vi isso na minha casa, mas... né? Amém? Um dia eu estava no shopping Barigui. E ali perto, no centro, ali onde fica aquelas exposições, aquelas coisas, tinha uma menina, coisa mais linda, uma menininha, pequenininha, bem pequenininha mesmo, assim, mais ou menos desse tamanho, assim. Gente, aquela menina rolava no chão, hein? E o shopping estava cheio. E a mãe dela falava assim, ai, minha filha, está todo mundo vendo, faz assim não. Uma outra vez eu estava na FENAC vendo um livro para mim, nunca me esqueço disso. E a menina, e o piazinho, ela era um piazinho, e ele rolava, e a mãe dele, tá bom, a mamãe vai comprar o que você pede, mas não fica nervoso. Você acha que Deus faz isso para a gente? Ô, meu filhinho, tudo bem, você está fazendo mãe, o papai vai te dar tudo o que você quer. Aí você vai ficar bonzinho, não fica bravo, não fica. Deus faz isso, gente. Quando a gente era infantil, a gente achava que Deus fazia. E a gente fazia manha, ficava brigado com Deus. E Deus olha para nós e dizia, não, eu vou te educar, garoto. Eu não vou te dar, não vou me curvar. Gente, Deus não é um pai frouxo. O amor hippie, a palavra amor da época hippie não está aqui dentro das escrituras. O amor de Deus nos corrige. O pai que dá tudo que um filho quer, ama esse filho? Não. O pai que ama seu filho, disciplina, orienta, ensina e educa. Dar comida é fácil, educar é que é difícil. Sentar na mesa e pôr para comer é fácil. Comprar roupa é fácil. Agora, educar a criança é que é complicado, não é verdade? Educar nos caminhos do Senhor também é um desafio. Não porque a Bíblia é ruim. É porque o evangelicalismo está complicado. Mas isso a gente resolve frequentando uma igreja saudável. Amém, gente? E lendo as escrituras sagradas. A gente não pode confundir de maneira alguma Deus com um pai frouxo, que vai ceder às nossas pressões. Ninguém coloca Deus contra a parede, gente. Ninguém consegue fazer um negócio desse. Eu não sei que Deus tem sido crido em alguns lugares. Mas o Deus que você vê na Bíblia, Ele está em cima e nós embaixo. Ele manda, e como diziam os antigos, manda quem? Obedece quem tem? Simples. O dia que Deus não for esse Deus, pare de segui-lo. Ele não pode fazer nada por você. Um Deus que não tem voz de comando. Um Deus que muda o tempo inteiro. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pronto. O mesmo Deus de antes é o Deus de hoje.
Pastor, mas Deus é amoroso? Muito amoroso. É por isso que Ele bota algumas lutas diante do seu caminho. Para fazer você crescer. Para te amadurecer. Para não te fazer infantil. Deus ama. É por isso que Ele colhe as suas lágrimas quando você chora. Sim. Deus é um Deus que ama? Ama. É por isso que Ele te ajuda na caminhada. Ajuda. Mas isso não impede Deus de colocar alguns degraus diante de você e chamar de luta. E fala, sobe esse. A fé madura, ela entra debaixo do que Deus está fazendo e vai. A fé da criança tenta manipular Deus. Se você algum dia manipular Deus para tudo que você está fazendo, não é Deus que você está adorando. Deus não se curva diante de nós. É nós que nos curvamos diante dEle. Ele é Senhor, Ele é Deus. E nós, filhos dEle, para a glória do nome de Jesus e para o nosso benefício. Agora vamos voltar, dita essas considerações. Crer e não duvidar. Jesus diz em Mateus 21, recordando do 18 ao 22, que se eu crer e não duvidar, tudo que eu pedir crendo em oração eu vou receber. Até mesmo ele disse, o secar de uma figueira e o deslocamento de um monte. Ele usa coisas gloriosas, até mesmo alterar propriedades da física. Eu posso até mexer com leis que Deus estabeleceu para reger o mundo, se eu crer e não duvidar. Porque, na verdade, essa é a definição de milagre. É quando as leis naturais são modificadas debaixo de uma atuação divina. O mar não pode abrir, mas Deus interfere na sua própria lei e abre o mar. Isso é milagre. Bênção é benefício que eu recebo. Milagre é quando a natureza é alternada. Um corpo que está doente deixa de estar doente. Isso não é bênção. Isso é milagre. Há uma transformação do corpo doente num corpo saudável. Um morto que ressuscita é milagre. A natureza diz que morreu. Deus intervém com o seu dedo poderoso e devolve a vida para aquela pessoa. Isso é milagre. Jesus diz, olha, aquele que crê e não duvidar, tudo o que ele pedir crendo em oração, ele vai receber. Crer que Deus é Deus, todos nós cremos. Em qualquer lugar do mundo, qualquer crente, qualquer pessoa que tema a Deus, mesmo que seja de leve, ele vai dizer que Deus pode todas as coisas. Mas nós duvidamos em duas questões. Ninguém duvida que Deus pode, mas eu posso duvidar que Ele queira fazer. E é aqui que está a fraqueza da fé das pessoas. Eu duvido que Ele quer fazer e eu duvido que Ele vai fazer. Eu não duvido que Ele pode, eu duvido que Ele vai ou que Ele queira. E é isso que Jesus estava ensinando aqui. Eu posso ter uma fé sólida e citar de Gênesis até Apocalipse tudo que Deus é capaz de fazer. Agora, Ele vai fazer na minha vida? Ele quer fazer na minha vida? Nesses dois pontos de dúvida é que existe fraqueza na nossa fé. E nós precisamos orar para que isso seja derretido no nosso coração em nome de Jesus. Quando eu duvido que Ele vai fazer, é porque eu estou olhando para mim. Eu já vi muita gente dizer assim, pastor, eu sei que Deus é poderoso, mas eu não sei se Deus ouve minha oração porque eu não sou tão firme assim, eu não conheço tanto a Bíblia assim, eu não sei se Deus me ouve porque eu não sei orar tão direito assim. A dúvida dele estava no poder de Deus ou nele? Nele. Se Deus ia fazer por ele. Por quê? Porque ele não se achava digno de Deus fazer. Aí a pergunta que destrói ou tenta destruir isso, se você crer. Quem é digno de Deus fazer alguma coisa? Naturalmente ninguém é digno, porém Cristo morreu no nosso lugar. E aqui que a coisa muda. Se Ele morreu no meu lugar, a Bíblia diz que Ele me justificou. Olha Romanos capítulo 8, verso 29 até o 32. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, chamou, ao quem chamou, Ele justificou. O que é justificar? Ele tirou, quando eu creio em Cristo, o mérito dele na cruz do Calvário vem sobre mim.
e o meu demérito vai na cruz do Calvário. Ele fez a troca na punição. Ele foi punido no meu lugar e me fez justo no lugar dele. Isso é ponto fundamental na teologia. A justificação por meio da fé. Eu criei, eu sou justificado na hora. A justificação não acontece todo dia, é uma única vez. O mérito de Cristo vem sobre mim e a minha desgraça vai sobre a cruz do Calvário. Quem crê, diga graças a Deus. Que diremos então diante dessas coisas, diz o apóstolo Paulo, continuando a leitura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, eu devia para Ele, Ele me perdoou, quem pode ir contra isso? Ninguém. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará de graça com Cristo todas as coisas? Ou graciosamente com Ele todas as coisas? Quando eu olho para mim, para minha limitação, para minha incapacidade, para minha falta de perfeição, porque vamos e venhamos. Todos nós temos a consciência que podemos melhorar diante de Deus, certo ou errado? E graças a Deus. Por quê? O Espírito de Deus que gera a santificação vai nos transformando mais santos ao longo do tempo. Amém, gente? Hoje você é mais santo do que você era ontem. Pelo eficaz trabalhar do Espírito Santo e das suas decisões. Portanto, eu tenho plena certeza que hoje eu posso melhorar. E eu vou melhorar. Porque eu sou bom? Não, porque o Espírito Santo está agindo em mim e eu estou dando liberdade para ele agir. Agora, quando eu olho para as minhas limitações, eu não consigo me ver merecedor de nada. E para isso eu gostaria de ler um texto com vocês, simples. Se você puder me acompanhar. O Evangelho é Lucas. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você mesmo assim. Lucas capítulo 7, verso 1. Primeiro ponto onde eu posso ter dúvida. Ele vai fazer? Quando eu tenho essa dúvida, eu estou olhando para mim, não para ele. Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Quando Jesus terminou de dizer um discurso à multidão, ele entrou em Cafarnaum, verso 2. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de seu oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus que lhe pedissem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles. Jesus não foi com o centurião, Jesus foi com quem o centurião mandou. Mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Foi por isso que ele mandou os mensageiros. Não era porque ele era arrogante, é porque ele tinha uma convicção de que ele não era digno. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Eu sei disso porque eu estou sob a autoridade dos meus superiores. E tenho autoridade sobre meus soldados. Eu só preciso dizer vão e eles vão, venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Veja, o centurião disse, eu não sou digno, mas para quem que ele estava olhando? Para Cristo. Eu não sou digno, mas sou sujeito à autoridade. Eu digo para um soldado, vem, ele vem. Digo, vai, ele vai. Manda apenas uma palavra sua e está tudo resolvido. Ou seja, quando eu olho para mim, eu não vejo possibilidade. Quando eu olho para a minha capacidade, e graças a Deus que essa história foi escrita, porque esse centurião não se achava digno e nós também não somos. Mas ele não olhava para si, para o seu mérito. Ele olhava para Jesus e dizia, o Senhor pode. Uma palavra sua vai resolver o meu problema. Eu posso me enganar na minha fé e começar a limitar o Deus que eu sirvo de acordo com a minha performance.
Eu não sou tão bom assim, não canto tão bem assim, não toco tão bem assim, não sou tão assim, não sou tão fervoroso, não conheço tanta palavra, então Deus não vai fazer. Deus não vai fazer porque eu sou bom. Deus vai fazer porque Ele é bom. O centurião falou, eu tenho autoridade, eu sei o que é isso, o Senhor também tem, só dá uma palavra e está tudo certo. E não é porque eu não vou falar com o Senhor porque eu acho que o Senhor é pequeno, é porque eu me acho pequeno demais. Mas eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei que Deus pode. Será que Ele fará? Diga assim, Ele vai fazer, porque Ele é bom. Segundo ponto. O primeiro, eu creio em Deus, pode tudo, mas não acredito que Ele vai fazer porque a minha performance é ruim. Cristo resolveu isso na cruz do Calvário, graças a Deus. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Quem é justo aqui, levanta a mão, dê graças a Deus. Você é justo porque a graça de Cristo te fez justo. Não é mérito seu. Quem já recebeu o presente de aniversário e não aceitou porque não achava digno? Nunca meu pai me deu alguma coisa que eu falei, não, pai, não mereço. Nunca. Teu filho faz isso com você? Fala para ele assim, filho, eu vou trabalhar o mês inteiro, eu vou te dar um jogo, vou te dar um brinquedo de 5 mil reais. Ele vai falar, não, que isso, pai, não precisa. Não, pai, não mereço. Não, filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um de 10 mil reais, vou fazer até hora extra, vou lá e vou comprar para você. Aí seu filho olha para você e fala, não, pai, que isso, não sou digno. É que o diabo trabalha na nossa espiritualidade. Ele quer que a gente se sinta indigno para não receber o que Deus nos deu. Deus nos deu um presente gigantesco chamado graça. Ele nos fez dignos. Quando eu oro, Deus olha para mim e vê o mérito de Cristo na minha vida. Não é o Tiago, é o mérito de Cristo. É por isso que eu oro em nome de Jesus, não é no meu nome. Tenta orar no seu nome para ver se acontece alguma coisa. Senhor, no nome do Tiago, eu peço que o Senhor faça tal coisa. Vai morrer seco. Não funciona. Você não tem mérito. Mas Jesus tem mérito por nós. E isso você só vai se apropriar pela fé, querido. Você tem que destruir essa dúvida. Deus fará? Fará. Em nome de Jesus Ele vai fazer. Agora Ele quer fazer? Quer. Eu creio que Deus pode. Mas olhando para a minha performance, Ele não fará. Dúvida. Agora eu olho para Ele. Ele não é tão bom assim. Ele não é tão bondoso assim para fazer. Mateus capítulo 8, se você puder abrir comigo. É o último texto dessa noite. Mateus capítulo 8. Jesus faz um dos maiores pregações da sua vida. Sermão do Monte. E tinha um leproso escutando do lado de trás da montanha. E ele ouve as maravilhas de Jesus, e Jesus prega, e é o sermão célebre de Jesus que muita gente tem medo até de ler. Porque lá estão escritas verdades tão fundamentais na vida do crente que é difícil de viver, fácil de entender. Ele está ouvindo lá do outro lado, Jesus está pregando, e Jesus desce a montanha. Quando ele desce, ele faz a curva naquela montanha onde ele estava pregando, não é uma montanha, mas é um monte. O leproso estava lá e Jesus encontra o leproso. A multidão vem seguindo Jesus. Quando Jesus desceu da encosta, Mateus 8, grandes multidões o seguiam. Um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se queres, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da sua lepra. Um homem que acreditava que ele era poderoso, mas será que ele é bom para fazer? No sentido, não é bom de capaz, bom de amoroso. Ele é bondoso. Esse texto no grego fica mais claro. Será que o Senhor se moveria em compaixão para fazer isso por mim? A resposta de Jesus, porque aqui é traduzido em algumas Bíblias como Jesus, movido por compaixão, disse a ele. O texto grego diz, e Jesus irritou-se e disse, é claro, é óbvio que eu quero. Estendeu a mão sobre ele e disse, fique limpo. Quando você vai orar por alguém, por cura, você logicamente estende a mão sobre a pessoa, quando a pessoa está próxima de você. Jesus curava dessa forma. Ele estendia a mão
e ordenava a doença e a doença saía. Jesus não fez isso com esse homem. Jesus não mandou o demônio embora. Jesus não expulsou a doença. O que Jesus fez antes de qualquer outra coisa? Jesus estendeu a mão e falou o quê? Eu quero. É claro que eu quero. Quando Jesus diz eu quero, ele estava curando a incredulidade daquele homem. Será que ele é bom, ele é Deus, mas será que ele é bom? Será que ele quer fazer? E Jesus numa resposta dizendo, é óbvio que eu quero. Jesus se desfez da sua deidade, se revestiu de carne e veio habitar entre nós para trazer o reino dos céus na terra, sim ou não? Primeira pregação de Jesus não é amem-se uns aos outros, é arrependam-se porque o reino chegou. Jesus veio trazer o reino. O reino é a manifestação de poder para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e pregar o evangelho. Você acha que Jesus desceria do céu para não fazer isso? Aí chegaria alguém para ele e diria, o senhor quer me curar? Jesus, não quero, não estou com vontade. Eu desci do céu para fazer isso, mas não estou com vontade de fazer. Por isso que o texto grego deixa claro que Jesus se irritou e falou, é óbvio que eu quero, seja limpo. O que às vezes eu e você precisamos ser curados é disso. Antes da cura de uma doença, de uma enfermidade, de uma desgraça, Jesus precisa curar o nosso coração em crer que Ele é bom e Ele quer fazer na nossa vida. Jesus sabia todas as coisas, sim ou não? Sim. Ele conhecia o coração das pessoas. Ele conhecia o pensamento de pessoas. Tem textos que dizem que Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus curou 10 leprosos. 9 foram embora, nunca mais voltaram. 1 voltou para agradecer. Por que Jesus curou os 9? Porque Ele é bom. Só por causa disso. Ele não é mau, Ele não tem maldade nele, Ele tem compaixão, Ele olha e diz, eu quero. Só que a gente não acredita que Ele quer. Se creres e não duvidares. A dúvida não é descrença, é falta de certeza. Será que Ele quer fazer? Será que Ele não quer fazer? Será que Ele vai fazer? Será que Ele não vai fazer? Será que vai fazer? Não, pelos meus méritos Ele não vai fazer, porque eu não sou tão bom assim. Será que Ele quer fazer? Será que Ele é tão bondoso assim a ponto de fazer? O Senhor é bom, diz Naum, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. E a sua fidelidade permanecerá por todas as gerações. Salmo 100, verso 5. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Jesus curou, libertou a filha daquela mulher síria. Que ele falou assim, não vim para os cachorrinhos, não vou dar pão para os cachorrinhos. Lembra dessa história? Ela falou assim, pois é. Mas quando a migalha cai da mesa, os cachorros comem. Jesus falou, nunca vi fé igual a essa. Creu nele. Creu que ele era poderoso e que ele iria fazer. Nunca tinha entrado numa igreja, mas creu nele. Nunca tinha participado de um culto, nunca tinha tomado ceia, no nosso caso de hoje. Mas ela acreditava que ele era poderoso para fazer e que ele ia fazer em compaixão. De alguma maneira ele ia fazer. E ele fez. O centurião, Jesus falou, nunca vi também fé como a dele. Só 2 vezes Jesus fala isso, para o centurião e para a mulher da Síria, Sírio-Fenícia. O centurião que, olhando para si, dizia, não tenho possibilidade em mim, mas creio em ti. Ele falou assim, não vi fé igual essa. Agora veja, você saiu da sua casa, você veio cantar o Senhor. Foi difícil cantar com máscara, não foi, gente? É ruim. Ainda quando mais quente está, pior é. Tem uns que seguram a máscara para poder puxar o ar melhor, para poder cantar. É o que eu faço quando não estou com aquela máscara que o Anderson me deu ali, que parece a máscara do Sub-Zero, né? Aquela que tem os... Você saiu da sua casa. Curitiba é uma cidade rica. Você poderia estar na sua casa, tranquilo, aproveitando o restante do seu domingo. Você saiu de casa para adorar Jesus. Por que Ele não iria querer fazer alguma coisa boa por você? Essa pergunta que tem que ser feita. Não é porque Deus faria, é porque Ele não faria. O que impede Ele de fazer? Nós não somos perfeitos, não é verdade, gente?
Mas nós amamos a Jesus. Certamente alguma coisa você abandonou por amor a Cristo em algum momento da sua vida. Para aqueles 9 que não largaram nada, nem tiveram tempo de voltar para agradecer, Ele curou. Ou seja, Ele abençoou no que eles precisavam. Por que Deus não faria na sua vida? Deus é bom. Deus é bom. Se eu, sendo mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Em Mateus quanto mais o Pai Celestial vos dará coisas boas. Deus tem coisa boa para a gente. Porque a gente merece? Não. Mas o mérito de Cristo conquistou para nós. É graça. E Ele é bom. Eu quero orar com você. Visto dessa forma, fica claro de entender por que Jesus em Mateus 21 diz: se creres e não duvidares. Eu creio que Ele pode, mas eu posso duvidar se Ele quer ou se Ele fará na minha vida. E é essa dúvida que eu quero que Deus derreta do nosso coração de uma vez por todas, em nome de Jesus. Se você puder, fica de pé. Estique-se aí onde você está. Mude um pouquinho de posição, você que pode, para que a gente possa orar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei. Com seus olhos fechados, eu te peço uma gentileza. Raciocine comigo. Por que Deus não faria algo por você? Ele não poupou o seu próprio filho. Ele nos ama, gente. Talvez esse tenha sido o maior ano da nossa história. Mas Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos abandonou. Ele é Deus. Ele pode fazer. Aqui há pessoas que tiveram perdas irreparáveis esse ano. Outros tiveram cercear da sua liberdade. Alguns perderam um pouco da sua renda por um tempo, depois recuperaram. Mas ninguém perdeu o Espírito Santo de Deus. Ninguém perdeu a marca da promessa, que é o selo do Espírito na sua testa. Dizendo que você é filho, que você é herdeiro. E eu vou ler só mais um texto para encerrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que vai dar. Eu quero orar com você nessa noite. Nós estamos num jejum, em oração, para Deus destruir essa dúvida no nosso coração. Essas duas dúvidas, que são únicas duas dúvidas que destroem o avanço do povo de Deus. Ele quer? Ele é bom o suficiente para fazer? Bondoso o suficiente? Se você conseguir destruir essas duas dúvidas, se Deus tiver acesso ao teu coração para destruir essas duas dúvidas, tudo que você pedir crendo em oração você vai receber. Tudo. Nada será impossível para você. Nada. É a mensagem de domingo passado, mensagem de quinta, que o Anderson trouxe, e a mensagem de hoje. Se Deus pode todas as coisas e nada é impossível para quem crê, por que muita gente vive uma vida de derrota na fé? Porque a dúvida estava lá junto. A dúvida se Deus quer fazer ou se Deus fará por mim. Olhe para Cristo, não olhe para você. Não fique olhando para a sua limitação, você é limitado. Mas o mérito de Cristo por você pode muita coisa. Ele te transforma em justo. Quando você ora, Deus ouve sim. Mesmo que seja uma oração breve, mesmo que seja uma oração sussurrada, Deus ouve, porque Deus se importa com você. Você é justo, justificado por Cristo, mediante a fé nele. Isso é obra de Deus, não é obra nossa. Eu não vou recusar esse presente. Ele me deu, eu vou usufruir do presente que Ele me deu. Ele me tornou justo, me tornou herdeiro, me tornou filho. Ele me ama e Ele se moverá em meu favor. Simplesmente porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar para que toda a nossa dúvida seja destruída. É um processo de oração ao longo do tempo, de jejuns para chegar nesse patamar. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. De não ter uma pontinha de dúvida em nada. E mover o sobrenatural de forma linda para que Cristo seja mais e mais glorificado em nós. Até lá estamos no processo. Pai, a Tua palavra diz que se nós crermos e não duvidarmos, a figueira seca, o monte é deslocado. Se tivermos fé como uma semente, vamos falar e o monte vai sair. Só que o que nos atrapalha, Pai, são duas questões. A gente duvida em duas áreas. Se o Senhor quer e se o Senhor vai fazer.
tira essas duas malditas dúvidas do nosso coração em nome de Jesus. Que elas derretam como cera diante do fogo. E que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Exalta o teu nome sobre nós. Exalta o teu nome sobre a nossa vida. Nos dando, meu Pai, a libertação, a liberdade dessas duas dúvidas. Nós não queremos mais elas na nossa cabeça. Nós queremos ler a tua palavra e crer nela poderosamente. É para nós tomarmos posse da tua palavra e vivermos a fé evangélica, sem o misticismo que ronda o evangelicalismo brasileiro, mas viver uma fé pautada na tua palavra e ter uma vida de resultado que glorifica o teu nome. Pai, nos perdoa por todas as vezes que duvidamos da sua bondade. Nós não somos acostumados com a bondade, Pai. Nós somos acostumados sempre com toma lá e dá cá. Nós sempre somos acostumados, meu Pai, em ter que lutar muito para agradar os outros. E essa realidade de que o Senhor nos ama, às vezes nos é estranha, Senhor. Nos perdoe por muitas vezes duvidar da sua bondade. Que quando nós olhamos para a raça humana, que é a sua imagem e semelhança, nós não enxergamos essa bondade. Mas quando olhamos para ti, nós enxergamos. E essa verdade nos constrange. Esse foi o ano mais difícil da nossa vida. Mas a sua bondade esteve conosco todos os dias. Nós te somos gratos por tudo isso que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos perdoe, Pai, não é por malignidade do coração que às vezes a gente duvida. É porque às vezes a circunstância grita tão forte que a gente acredita na circunstância, mas não acredita na tua palavra. E às vezes a gente tem o erro de olhar para o nosso próprio mérito. Porque a gente não se acha digno. Ajude-nos a acreditar definitivamente que não somos, mas Cristo é digno e nos fez dignos. E diante do Senhor eu sou limpo, sem pecados, sem dívidas. E essa igreja é de igual forma. Em Cristo nós somos assim. Pois aquele que está em Cristo é nova criatura, Pai. Mas às vezes a gente não acredita nisso. Mesmo porque às vezes as pessoas que conhecem o passado julgam o nosso presente. Ou tentam nos lançar o nosso presente, ou o diabo tenta lançar o nosso passado na nossa cara. E a gente acha que não evoluiu nada. Mas a tua palavra diz que não há condenação para quem está em Cristo. E eu prefiro viver pela fé do que viver acreditando no que o diabo fala. Ou viver acreditando no que aqueles que o diabo se move falam sobre a minha vida. Ajude-nos, em nome de Jesus, a ouvir a tua voz e a tua palavra. E aí seremos totalmente curados com um eu quero do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glorifica o nome dele, porque ele é Deus. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém, gente? Nós vamos encerrar o culto assim mesmo. Já fizemos um momento de dízimos e ofertas, falamos um pouco sobre o tabernáculo. Não é a festa dos tabernáculos ainda, por isso que não focamos muito, mas só orientamos. Creia, simplesmente creia. Quando uma das grandes pregações de Jesus, no meu ver, foi quando o Jairo estava com um baita problema. A filha dele estava terrivelmente enferma. Jesus segue com ele, a mulher hemorrágica para ele, a mulher do fluxo de sangue. Jesus para, conversa com aquela mulher. E no diálogo de Jesus com ela, os empregados de Jairo dizem, não incomoda o mestre. A menina morreu. O que Jesus fala para ele? Jairo, não temas, crê somente. E aqui é Jardim Virgínia, não temas, creia somente. Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? É mérito nosso? Não. É presente e vamos usufruir desse presente. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por cada irmão que compareceu. Obrigado porque a fé tem sido restaurada, meu Pai, e tem sido elevada nessa casa de oração. E eu creio que nos próximos dias vai crescer isso ainda em nome de Jesus. Leva-nos na paz, na segurança, na bênção, na paz. Que Cristo seja conosco. E que lembremos que se tivermos fé como uma semente, vamos dizer, ajude-nos a lembrar disso essa semana e profetizar bênção sobre todas as áreas da nossa vida. A lançar a palavra escrita de Deus sobre cada circunstância da nossa vida para ver a circunstância mudar e Deus ser glorificado. Vá na paz, na bênção, na segurança. Deus ama você. Deus está com você. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto. Te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão em paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa semana. Vai na bênção.